Bom, conforme o combinado semana passada, nós continuamos aqui com nossos convidados para fazer essa espécie de bate-papo sobre religião, conversando com o espírita, um pastor e o padre também. Nós vamos ver algumas enquetes relacionadas ao fim do mundo, mas nesse primeiro bloco eu separei um tema que é muito polêmico, tão debatido por religiosos e não religiosos, que é o aborto. Vamos começar pela ordem do primeiro bloco da semana passada. Daniel, o aborto. No âmbito doutrinário espírita, nós passamos a entender que a partir do instante que haja a fecundação, a partir dali já há vida. Portanto, deste instante até o nascimento, ninguém pode dispor da vida que está em processo de aprimoramento. Então, o aborto seria um retrocesso não só para o Brasil, quanto para a própria humanidade, porque atenta, Felipe e amigos da mesa, contra a natureza divina da vida. No âmbito doutrinário espírita, vemos com extrema preocupação, porque as questões que dimanam do aborto são muito graves sob o ponto de vista moral. Os espíritos precisam reencarnar. Quando se interrompe a gestação da mãe, por qualquer razão, e no caso do aborto, é um crime, estamos interrompendo uma necessidade de ordem espiritual. Não são poucos os problemas que decorrem deste fato, para quem aborta e para quem provoca o aborto. A vida é um fenômeno de ordem moral, nós não podemos esquecer isto. Ora, se estamos tratando de uma questão moral, nós precisamos entender que os reflexos desta questão, do aborto, também se refletem nas questões de ordem moral. A sociedade perde, o ser humano, na sua essência, perde quando libera o aborto. As sociedades que são abortistas são as sociedades que vivem na contramão divina. Portanto, a doutrina espírita é frontalmente contra uma atitude dessa natureza. Certo, obrigado. Pastor Roberto. Bom, nós evangélicos também, é claro, somos contra o aborto, né? E eu queria olhar para o aborto não somente pela questão espiritual. Então, nós entendemos que há a questão espiritual em que há uma alma, desde a concepção. Nós entendemos também que, a partir da concepção, já existe uma alma ali, em desenvolvimento com o corpo. Agora, aqueles que tentam argumentar com relação ao aborto, eles seguem por algumas linhas que eu acho muito perigosas também. Porque a tentativa de legalizar o aborto, ela passa pela linha de saúde pública. Então, um argumento é que a quantidade de mulheres que sofrem de infecções por abortos não legalizados é muito grande e que isso dá um custo ao Estado muito alto pelo tratamento, o que não é uma verdade. Se liberássemos o aborto hoje, a quantidade de aborto que nós teríamos suplantaria o custo, né, em termos financeiros do aborto, do que o tratamento daquelas mulheres que fazem o aborto fora de um hospital, porque não é permitido. Uma outra linha é uma linha filosófica que tenta argumentar que aquele embrião, ou pré-embrião, não é um ser humano, mas é um ser humano em potencial, então eu posso manipulá-lo. Inclusive, aí nós temos a questão da manipulação genética, das células-tronco, e de usar o feto como elemento de experiência para isso. Nós temos a linha em que vai colocar, inclusive, a questão do desenvolvimento da pessoa humana, então fazendo uma diferenciação entre ser humano e pessoa humana, ou seja, a pessoa humana seria aquela que tem algumas características de inteligência, de capacidade, de autonomia, e que o feto não teria, ele seria realmente dependente da mãe.
E isso é um risco muito grande, porque nós podemos colocar essa questão da autonomia, inclusive para idosos, inclusive para deficientes. Então, o risco que nós teríamos para não só legalizar o aborto hoje, baseado nessa concepção, mas mais tarde também legalizarmos a eutanásia para pessoas idosas que não têm condição de se manter sozinhas, ou pessoas com deficiência, é muito grande. Outra é a questão da autonomia do corpo da mulher, ou seja, uma argumentação que, se o feto está no corpo da mulher, ele faz parte do corpo da mulher. Na verdade, o entendimento que a gente pode ter não é esse. Existe o desenvolvimento de um corpo em separado que usa funções do corpo da mulher. Senão, o recém-nascido também é um ser dependente da mãe. Então, se ela tem direito de abortar, ela teria direito de matar o seu filho depois de nascido. Tá certo. Muito obrigado, pastor Roberto. Padre Alex, por favor. Aqui nós três concordamos e acredito que a nossa argumentação é toda semelhante, porque para nós católicos a questão do aborto não é apenas uma questão espiritual, porque nós, além de cristãos católicos, somos cidadãos desse país e temos o direito de opinar sobre as questões, votamos, pagamos os nossos impostos, então precisamos ser escutados, católicos e todos os religiosos aqui, né? Então precisamos abordar esse assunto do ponto de vista jurídico mesmo. E eu creio também, como o pastor disse, que nós vivemos um problema filosófico aqui, né? O que é o ser humano? O ser humano é apenas aquele que pode se expressar, que tem pleno uso de sua razão, que sente plenamente dor, porque se formos argumentar pelo viés de que o feto no útero da mãe, por não sentir dor, por não ter uso da razão, ele pode ser simplesmente eliminado, nós, por consequência, poderíamos dizer que uma pessoa deficiente, portadora de alguma deficiência ou de alguma necessidade especial, também poderia simplesmente ser eliminada porque está incomodando. Um idoso que está incomodando na minha casa poderia ser simplesmente eliminado. Ora, se no nosso país nós não admitimos sequer a pena de morte para um crime grave, nós não admitimos isso, a nossa Constituição não permite, como eu poderia penalizar uma pessoa indefesa no ventre de sua mãe? Nós temos aqui, para as mulheres que estão em grave situação e que estão em conflito com relação ao aborto, né, e que desejam abortar, conflitos de interesses. O interesse dela, como cidadã brasileira desse país, com pleno direito de uso do seu corpo, é verdade, há um direito aqui de uso do seu corpo, mas há um outro ser dentro dela que pede o direito à vida. Qual é mais importante, o pleno uso do corpo ou o direito à vida? O direito à vida, ele é mais importante, né? Ele é infinitamente mais importante. Como nós, povo brasileiro, iríamos penalizar uma criança no útero da mãe por um erro, talvez, do casal que gestou essa criança, por um erro pela questão do estupro, né? Que não é culpa daquela criança? Nós deveríamos combater o estupro, deveríamos combater as situações de gravidez indesejada e não eliminar a criança, e não eliminar aquele ser que está no ventre da mãe. É muito grave quando nossa sociedade brasileira e certas pessoas argumentam favoravelmente à liberação do aborto, porque estaremos gravemente colocando a vida humana haveria um eclipse, de fato, do valor da vida humana como um todo, né? Não só do feto, mas de todas as pessoas que estariam em situação de indefesas diante da lei, diante da sociedade. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí. O TVC já volta. Eu perdi alguém que muito amei, minha filha, mas decidi mantê-la viva em outras pessoas. Doei seus órgãos e me sinto em paz porque outras vidas foram salvas. Faça você mesmo, doe órgãos. O TVC está de volta para seu segundo bloco. Nós iniciamos pedindo desculpas porque nosso monitor está sem funcionar temporariamente, que eu tenho certeza que logo nossa equipe resolverá este problema. Mas vamos começar esse bloco falando de um tema bem polêmico, que é o homossexualismo ou homossexualidade. Vamos começar. A questão da homossexualidade
é uma questão complexa, porque também é uma questão de ordem moral. É importante dizermos que ninguém renasce no corpo físico para ser homossexual, como também ninguém renasce para ser homicida, parricida, para se drogar, muito pelo contrário. Todos nós, quando renascemos no corpo físico, há a destinação divina para acertarmos. Portanto, a questão da homossexualidade é uma questão de ordem moral. Porque trata também com energias potenciais, intensas, que muitas vezes leva a criatura a desregrar-se nas relações homoafetivas. Porque a energia sexual é a energia criadora da própria vida. Recordamos que o processo genético de toda a espécie humana, particularmente, ela advém exatamente da relação sexual perpetrada por um homem e uma mulher. Contudo, as relações homoafetivas, elas precisam ser tratadas sem preconceito, contudo, sem aplaudir. Porque o problema hoje das relações homoafetivas é exatamente fazer com que haja uma ideia de festejo, de normalidade para a questão. Ninguém tem o direito de tratar o assunto sob o ponto de vista do preconceito. Ninguém tem nada a ver com a escolha relativamente ao parceiro ou à parceira na relação homoafetiva. Portanto, o respeito deve sempre permear a relação entre os seres humanos, mas longe de que isto sirva para aplaudir a questão, porque se é uma questão de ordem moral, os indivíduos que estão incursos neste tipo de relação, igualmente precisam fazer com que não degenere o processo sexual para o próprio desequilíbrio do ser. Portanto, na visão da doutrina espírita, como nós renascemos no corpo físico para acertarmos, esta também é uma questão que precisa ser repensada nas relações entre as criaturas. Para aqueles que são pessoas homossexuais e que não são católicos, não querem viver a fé católica, é preciso dizer que é necessário haver um respeito profundo. Somos radicalmente contra qualquer tipo de discriminação, radicalmente contra qualquer tipo de rejeição a estas pessoas, elas precisam ser acolhidas, e somos radicalmente contra qualquer tipo de violência. Quebrar uma lâmpada na cara de uma pessoa porque ela é homoafetiva, isso é grave, gravíssimo com relação do ponto de vista da vida daquela pessoa, independente ou não, se ela está em acordo com as leis, as normas de Deus. Então, gostaria de deixar até aberto isso para a gente poder conversar, porque internamente a nossa religião nós temos orientações para os nossos. Agora, é claro que para fora, para quem não quer viver, é preciso dizer que para eles cabe todo o respeito e toda a acolhida a essas pessoas. Bom, eu queria pegar justamente esse último ponto que o padre salientou e colocar bem claro algo que às vezes aparece na mídia, que parece que há uma guerra, né, entre a religião, ou a igreja, os evangélicos, até os católicos, contra os homossexuais. Isso não é uma verdade. Nós respeitamos o indivíduo o homossexual na sua escolha. Nós somos abertos, a igreja é aberta para que o homossexual venha até a igreja, participe dos seus cultos. Agora, nós entendemos que a nossa prática de fé condena a prática homossexual como um pecado, assim como outros pecados que todos nós temos também. Então, a Igreja de Cristo, ela é aberta aos pecadores, não aos santos. Quem está na igreja é porque se reconhece pecador e que precisa da graça de Deus sobre sua vida. Então, eu fico muito triste quando vejo uma disputa que parece que existe, né, de querer fazer com que haja uma guerra entre a religião e o homossexualismo.
Nós respeitamos os homossexuais, como entendemos também que eles respeitam as nossas práticas religiosas. Quando nós falamos em casamento homossexual, nós entendemos que os direitos do casal homossexual, num Estado laico de direito como é o Brasil, deve ser respeitado. Agora, nós entendemos também que a prática religiosa que não nos permite fazer um casamento homossexual também deve ser respeitada. Então, eu acho que a Igreja não pode se meter nas questões do Estado, com relação aos direitos, e também o Estado não pode se intrometer na questão religiosa. E o que nós temos que entender é que o homossexual é bem-vindo na Igreja. Ele é bem-vindo nas igrejas. E isso parece que cria uma barreira, da forma como é tratado o assunto hoje, cria uma barreira. E não é isso que deve acontecer. Como nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus, nós entendemos que o homossexual também deve se juntar a nós como igreja. E a Bíblia condena a prática homossexual. Nós sabemos que existem diversas razões para o homossexualismo, nem todas explicadas a contentos, mas vão desde problemas familiares até questões biológicas. Não queremos colocar aqui o homossexualismo como uma doença também, não entendemos que seja isso. Há problemas com relação a algumas ações, algumas pessoas que entram para o homossexualismo, que sabemos que é em decorrência de traumas, de problemas de família, por outras razões. Não está tudo explicado. O que nós queremos deixar claro é essa posição, né? A igreja, ela tem a porta aberta para os homossexuais. Eu acho que isso tem que ficar claro para a gente acabar com essa guerra que está passando até do bom senso. Somos completamente contra também qualquer tipo de discriminação com relação aos homossexuais. Tá certo, então. Agradecer essa presença nesse segundo bloco. E o TVC vai para um rápido intervalo e volta para o seu terceiro bloco. E aí nós vamos falar de 2012, a profecia maia, fim do mundo, o que cada religião acha. A gente tem que se despedir já mesmo, que vai acabar em 2012 ou não. Não sai daí. A Clínica de Fonoaudiologia da Universidade de Tuiuti do Paraná é um espaço criado para atender necessidades da comunidade local. Conta com os seguintes serviços: fonoaudiologia clínica, avaliação auditiva, voz, motricidade oral, linguagem oral e escrita, entre outros. O atendimento ao público em geral pode ser realizado através de encaminhamento pelo SUS, planos particulares e triagens. Mais informações, acesse o site www.utp.br. Bom, o TVC está de volta para seu terceiro e último bloco. Como nossa equipe técnica é extremamente eficiente, já consertaram o nosso telão aqui do TVC e nós já vamos chamar uma enquete nele. Pode rodar. Boa tarde. A equipe do TVC veio até a Rua 15 para saber a opinião das pessoas sobre o fim do mundo. Vamos lá conferir? O mundo não se acaba. Quem vem para vir, acaba o homem, espécie de seres humanos. Vem novas gerações, novas espécies na Terra. Mas que acaba o mundo, que mundo? Nós estamos vivendo num planeta que nunca vai se acabar. Vai selecionar essa gente que existia antes, atual agora, e vai surgir, vai nascer uma gente nova que vai viver para sempre com Jesus Cristo ou com Deus, Criador do mundo. Eu acho que não vai acabar. Eu acho que vai dar, nada assim, depois aí todo mundo ficar dando risada, porque todo mundo achou que ia acabar. Eu acho que não, pelo fato que outras profecias vieram e foram, e só vieram para assustar e para vender mais, sei lá o que acontece com isso. Eu acho que o mundo acaba cada um para si, né? Quando você morre, o mundo acaba para você, cada um tem a sua filosofia normal. Eu acho que acaba um ciclo e começa outra coisa, entendeu? Porque essa história de acabar já tem várias religiões, já deveriam ter acabado há muito tempo. Então eu acho que acaba um ciclo e começa um novo. Não acredito, até porque é da mitologia maia, né, que veio toda essa história do fim do mundo e tal. E hoje existem estudos assim que estão
sendo colocadas novas transformações, novos acontecimentos, mas nada que vai chegar no resultado do fim de tudo, de terminar e extinguir toda a sociedade ou todo o planeta. Isso vem de uma antiguidade. Eu acho que as pessoas passam isso por uma geração para outra. Eu acho que o mundo acaba só quando a gente morre. Isso são profecias, são estudos que, segundo o calendário maia, apregou a isso, mas pode acontecer muitas transformações, muita coisa pode mudar, mas que acabar assim, não acredito não. Tempos em tempos, há grandes reciclagens na humanidade. Muita gente, que nem aconteceu em tempos atrás, assim, coisas catastróficas, de muita coisa só sobrar mesmo, né? E que essa humanidade, assim, eu vejo que caminha para uma coisa bem crítica, realmente, né? Mas eu creio que a vida vai sobressair, terá alguma pessoa, alguma parte das pessoas vão sim ser resgatadas, ou vão sobreviver às intempéries e catástrofes que estão rolando e que a tendência é agravar bem mais, né? E ninguém sabe direito como é que vai ser o futuro, né? A gente dá apenas algum palpite. Certo, então, Padre Alex, no catolicismo, acaba ou não acaba? Deus não cria um mundo para que o mundo seja destruído. Deus cria o mundo para que o mundo viva em plenitude. Aliás, a profecia final da Sagrada Escritura diz que o mundo vai ter um fim? Vai. As coisas ruins vão ter um fim nesse mundo. O livro do Apocalipse, capítulo 21, diz assim, que lá no fim dos tempos, Deus vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Este é o fim. O fim não é destruição. O fim é a superação de toda limitação, de toda dor, de todo pranto. E que são causadas pela nossa liberdade humana e as nossas decisões. O mundo pode acabar em grande desastre? Pode, é uma possibilidade, mas isso está na mão do ser humano. Deus não guia a história como uma marionete. Deus nos dá plena liberdade para a condução de nossa história. Por isso não sabemos o dia e nem a hora. O mundo pode acabar numa grande tragédia porque nós, seres humanos, seremos conduzidos ou realizaremos essa grande tragédia, ou o mundo pode acabar com uma grande conciliação dos seres humanos, e é para isso que eu luto, para isso que acredito que todos nós que estamos aqui, os religiosos também, para que o mundo acabe numa grande fraternidade universal, numa grande comunhão universal, a fim de que essa comunhão gere isso, que é o objetivo de Deus para a humanidade toda, que não haja mais sofrimento, nem dor, nem luto, nem pranto. E aí a plena ressurreição de Deus para toda a história, para toda a humanidade, para toda a criação, né? Aquilo que vai ser o grande congraçamento final de toda a história. É isso que nós pensamos e até estou curioso saber o que os colegas também pensam. Vamos manter a ordem. Então, só para a gente entender, com relação à profecia maia, né, o mundo acabar em 2012, isso é uma grande jogada de marketing também, né? Foram feitos muitos filmes, muitos livros, muita gente ganhou dinheiro com isso, e o entendimento é que há uma interpretação errada dessa profecia. Em 2012, pelo entendimento dos maias, não é o fim do mundo, seria um novo ciclo, né? Os maias eram excelentes. Eles tinham um sistema de calendário muito eficiente, eles dividiam o ano em 365 dias, e eles tinham um calendário a longo prazo. E eles dividiam mais ou menos isso em eras de transformação. Mas essa seria uma nova era e não o fim do mundo como se conhece. Então, é uma leitura errada, equivocada, ou de má fé sobre a profecia maia, sobre os estudos que os maias faziam, inclusive sobre a astronomia, que era muito avançada deles. Então, não há essa prerrogativa dentro da profecia maia, de acabar o mundo em 2012. E sim de que ali começaria uma nova época, uma nova era, assim como nós podemos dividir em séculos, né? Os maias dividiam em período de tempo em que eles entenderiam que era uma nova época, e não o fim dos tempos. Com relação às Escrituras, nós entendemos sim que há um momento escatológico que seria o resgate de Cristo, né? Um momento que a volta de Cristo, que é a esperança realmente dos cristãos, não só dos cristãos, mas da humanidade. A volta de Cristo, em que vai resgatar aqueles que partilham da sua
da sua igreja, né, os salvos, e nesse momento nós temos um momento escatológico, que seria um momento de transformação da terra, da humanidade. E aí, o importante é que nós, como cristãos, nós como seres humanos, nós temos, e a Bíblia nos diz isso lá em Gênesis, que a terra, a criação de Deus, foi dada para a nossa administração. E nós, talvez, como administradores da grandeza da criação de Deus, estamos nos saindo muito mal. Então, nós esperamos, sinceramente, que nós mesmos, seres humanos, não acabemos com o planeta antes da volta de Cristo, né? Não queremos fazer aquilo que Cristo vem para nos resgatar. Então, nós temos uma responsabilidade com a manutenção da vida no planeta, com a manutenção da natureza, com a manutenção da ecologia. Essa deve ser uma preocupação muito grande nossa. Agora, que haverá um momento escatológico da volta de Cristo, essa é uma promessa que nós aguardamos com ansiedade. Tá certo. De fato, Felipe e telespectadores, há uma má notícia. O mundo vai acabar. É verdade que nós não sabemos quando, né? Mas que vai acabar, vai, como todos os mundos corpóreos. A ciência diz que o planeta Terra tem entre 4,5 a 6 bilhões de anos. Um dia, esse planeta vai se desagregar pela natureza da sua condição material. O planeta Terra é um educandário divino que nasceu pelas mãos de Jesus. Quem presidiu a edificação do planeta é Jesus. Então, é natural que o planeta ainda tenha muito a se desenvolver. Nós somos uma criança nos tempos do planeta Terra, ainda que tenhamos em torno de 4,5 a 6 bilhões de anos. Então, um dia o planeta vai deixar de existir? Sim. A vida deixará de existir? Absolutamente não. É Jesus quem diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se um dia a vida, pelas razões naturais, da fisiologia, não for possível aqui no planeta, será em outros lugares. E o planeta Terra deixará de existir. A doutrina espírita tem uma máxima, que a questão material não é necessária para o espírito, não obstante ser importante. O mundo espiritual é o mundo da nossa realidade íntima. Então, se o planeta deixar de existir, não há problema nenhum. Nós vivemos no mundo espiritual, vivemos a vida material, a vida espiritual. Então, há aqueles que são pessimistas, tenham esperança. O mundo não vai se acabar. Não agora, e não nos próximos séculos, milênios ou, quem sabe, nos próximos bilhões de anos. Tá certo, então. Infelizmente, nosso tempo acabou. Gostaria muito de agradecer a presença de todos. Foi da forma que nós esperávamos, sem discussões e cada um expondo o seu lado, que é o mais interessante para o telespectador passar informação. Padre Alexandre Cordeiro, muito obrigado. Eu agradeço, Felipe, agradeço também aos caros colegas aqui e a toda a produção pelo convite. É uma alegria poder falar com todos vocês e debater temas tão importantes, tão urgentes para a nossa sociedade e para a nossa fé. Tá certo. Pastor Roberto Horeger, agora acertei. Muito obrigado pela presença. Eu quero agradecer também, agradecer os temas que foram colocados. Eu acho que são temas que estão muito presentes, né? E as pessoas precisam meditar sobre eles, nós precisamos meditar sobre eles. Eu acho que a nossa conversa aqui foi muito interessante. Pena que o tempo é curto, né? Isso aqui é assunto para muitas horas. Tá certo. Daniel Dallagnol. Isso. Muito obrigado pela presença também. Eu que agradeço, Felipe, a presença também amistosa, fraterna do nosso irmão sacerdote, do nosso irmão pastor. E é muito importante estarmos nesses espaços democráticos para trazer as diversas visões. O que importa é a fraternidade que deve nos envolver, né? Parabéns a toda a equipe de produção, a Tuiuti que nos recebe, a nossa gratidão por isso. Tá certo. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, mas você pode rever em www.cwbtv.net. Na ferramenta Buscar, você coloca Tuiuti. Grande abraço e até semana que vem.